aritmética, PA, certo? Aqui no caso vai ser uma progressão geométrica, uma PG, certo? Qual é a diferença da PA para PG? Na PA, a gente viu o seguinte, cada termo menos o anterior dava sempre um valor constante que a gente chamou de R, a razão é R, certo? A PG, pessoal, olha como é a ideia. Imaginem que eu tenha a seguinte sequência, 3, 6, 12, 24, 48, certo? Se a gente observar essa sequência, isso não é uma PA, porque 6 menos 3 dá 3, só que 12 menos 6 não dá 3, dá 6. 24 menos 12 vai dar 12, ok? Então, não é uma subtração do termo menos o anterior, certo? Nesse caso, olha o que é que está acontecendo. Eu tenho A1, que é 3, A2, que é 6, A3, A4 e A5. Pessoal, a gente está observando que o 6 é o dobro do 3, o 12 é o dobro do 6, 24 é o dobro de 12, 48 é o dobro de 24. Nesse caso, olha o que é que está acontecendo. Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo anterior, lembrando que na PA a gente subtraía, certo? Vai dar 6 dividido por 3, que é 2. Se eu pegar A3 e for dividir por A2, vai dar 12 dividido por 6, que também é 2. Se eu pegar A4 e dividir por A3, ou seja, cada vez que eu pego um termo e divido pelo anterior, vai dar um mesmo valor, certo? 24 dividido por 12 é 2. Se eu pegar 48 e dividir por 24, também vai dar 2. Isso aqui é um valor constante que vai ser a nossa razão, mas aqui eu não vou chamar de R na PG, eu vou chamar de Q, certo? Q de quociente. Nesse caso, o meu Q é um termo dividido pelo termo anterior. Pode ser A2 sobre A1, pode ser A3 dividido por A2, pode ser A4 dividido por A3. Eu vou generalizar dizendo que é um termo dividido pelo termo anterior, certo? Então, a primeira coisa, a primeira ideia de uma PG, calcular a razão, que nesse caso a gente vai anotar por quê, que é o quociente, certo? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. A notação é igual a 1, a 2, a 3, a n. Número de termos é a mesma coisa da PA. Então, a relação entre PA e PG é parecida, mas não é a mesma coisa, certo? Lembra que na PA a gente escreveu a fórmula do termo geral? Na PG eu vou fazer isso também, certo? Eu tenho aqui esses mesmos elementos, 3, 6, 12, 24, 48. A1 é 3, A2, 6, A3, 12, A4, 24 e A5, 48. Pessoal, eu vou pegar esse A2 e dizer que ele é 3 vezes 2, ok? Eu vou pegar esse 12 e dizer que é 3 vezes 4. Esse 24, eu vou dizer que é 3 vezes 8. Vou dizer que o 48 é 3 vezes 16, certo? E eu vou melhorar isso aqui, pessoal. Aliás, esse 3 eu vou dizer que é 3 vezes 1, ok? Esse 4 eu vou dizer que é 3 vezes 2 ao quadrado. O 8 eu vou dizer que é 3 vezes 2 à terceira. Esse 16, 3 vezes 2 à quarta. Aqui eu vou dizer que é 3 vezes 2 elevado a 1. E aqui ainda vou transformar esse 1 como sendo 2 elevado a 0, porque a gente sabe que todo número
elevado a zero, que não seja zero, é igual a 1, né? Olha o que é que aconteceu aqui, pessoal. Tem um padrão, ó. Esse 3 é o primeiro termo, esse 2 é a razão, certo? E acontece o seguinte, ó. Quando eu tinha A1, ficou elevado a zero. Quando eu tinha A2, o expoente foi 1. Quando eu tinha A3, o expoente foi 2. Quando eu tinha A4, ficou alguma coisa elevada a 3. Quando eu tinha elevado A5, desculpa, quando eu tinha A5, ficou alguma coisa elevada a 4. Pessoal, de maneira intuitiva, eu vou dizer o seguinte: AN, esse 3, na nossa PG, era o primeiro termo. Eu vou dizer que é A1. O 3 está multiplicando sempre, ó. Esse 2 era a razão, que eu chamei de Q. E, pessoal, ó, quando estava o A5, ficou elevado a 4. Foi o antecessor dele. A4 ficou elevado ao antecessor do número 4, que é o 3. Se eu quero AN, o Q vai estar elevado ao antecessor de N. E o antecessor de N é N menos 1. Pessoal, essa é a fórmula do termo geral da PG, certo? Termo geral da PG. Ok? E aí, quem assistiu a minha aula de PA, eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz da intuição da formulazinha do termo geral. Na PA, eu fiz uma comparação com a A8. Eu disse que a A8 podia ser escrito como A1 mais 7R, A2 mais 6R, A3 mais 5R e assim por diante, né? Eu vou fazer uma coisa parecida na PG. Eu vou dizer o seguinte, deixa eu mudar aqui a cor. Eu vou dizer o seguinte, na PG, o termo A8, eu posso escrever como sendo A1 vezes Q elevado a 7. E olha a relação, a soma desse índice com esse expoente tem que dar 8, certo? Sendo sempre valores inteiros, ok? O 1 e o 7. Então, eu posso escrever esse A8 de várias maneiras. Eu posso escrever A1 vezes Q a sétima, mas eu também posso escrever A2, desculpa, vezes Q a sexta, porque se eu somar o 2 mais o 6, vai dar 8. Eu também posso escrever como sendo A3 vezes Q a quinta, A4 vezes Q a quarta, A5 vezes Q a terceira. Deixa eu também pode ser, opa, aqui era sétima. Também pode ser A6 vezes Q ao quadrado ou A7 vezes Q elevado a 1, que eu nem precisaria colocar esse expoente. Pessoal, todos esses produtos aí, eles representam o oitavo termo de uma PG, certo? Lembrando, eu também poderia colocar, por exemplo, A9 vezes Q a menos 1, A10 vezes Q a menos 2, A11 vezes Q a menos 3 e assim por diante, certo? Vamos dar uma olhadinha na aplicação dessa fórmula. Encontre o nono termo da PG 1, 2, 4, 8, etc. Pessoal, isso é uma PG, porque se eu pegar 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 também dá 2, 8 dividido por 4 também dá 2, certo? Então, observando aqui, eu tenho que o meu primeiro termo é 1. Quem vai ser a minha razão? Vai ser A2 dividido por A1, que vai ser 2 dividido por 1, que é 2, ok?
Pronto, pessoal, eu tenho o primeiro termo e tenho a razão. Se eu tenho um termo e tenho a razão, eu consigo encontrar qualquer termo de uma PA e de uma PG. Essa aula vai ser exclusiva para PG, certo? Então, fórmulas, eu posso usar a fórmula do termo geral ou eu posso usar o raciocínio intuitivo. Quem é o meu nono termo? Nono termo, eu posso escrever como sendo A1 vezes Q é elevado a 8, porque a soma desse índice 1 com esse expoente 8 dá 9. E eu tenho A1, eu tenho a razão. Vamos substituir. Quem seria o nono termo? Seria A1, que no caso é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a 8. Lembrando, tem uma multiplicação e uma potência. Resolve primeiro a potência. Minha gatinha está miando aqui. Eita, que miado maluco. Eu não sei se vocês ouviram. Espero que não, mas acho que sim. A9. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, né? Então, sobra só 2 elevado a 8. Pessoal, 2 elevado a 8 não é 16. O 8 indica que o 2 é um fator que vai se repetir 8 vezes. 2 vezes 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 2. Se você fizer essa conta, vai dar 64, ok? Então, A9, o nono termo dessa sequência, vai dar 64. Aliás, não, minto, desculpa, né? 2 elevado a 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, pessoal. Certo? Ok? 64 era 2 elevado a 6, desculpem. Então, quem é o nono termo dessa progressão geométrica? 256. Ah, professor, mas essa questão aí eu conseguiria fazer sem essa fórmula. Eu tenho que achar o nono termo. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu só precisaria saber quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E basta multiplicar sempre o dobro. O dobro de 8, 16. O dobro de 16, 32. O dobro, 64. O dobro, 128. O dobro de novo, 256. Tem razão, pessoal. Vai ter questão que fica até mais fácil fazer assim. Mas vai ter questão que não dá. A gente está vendo aqui que o nono termo cresceu muito rápido. Ficou dobrando, 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 256. Se eu quisesse o centésimo termo, eu não ia conseguir. Eu ia ter que trabalhar com potências. Então, qual é a maior diferença da PA para PG? Enquanto na PA eu trabalho com somas e multiplicações, na PG eu vou trabalhar com multiplicações e potenciações, certo? Isso aí vai fazer com que a gente tenha um traquejo maior com a matemática. Eu tenho que saber fatorar, eu tenho que saber decompor, né? Por quê? Porque eu vou precisar disso, certo? Vamos ver aqui alguns conceitos de PG. Algumas classificações de PG, certo? Se eu tiver uma razão maior que 1, eu vou ter uma PG crescente, certo? Cada termo vai ser maior que o termo anterior. Crescente. Se por acaso... Agora, eu vou fazer mais uma comparação com a PA, certo? A PA só tinha 3 tipos. Ou era crescente quando a razão era maior que 0, positiva, ou era decrescente quando a razão era menor que 0, negativa, ou era constante quando a minha razão era 0, certo? Aqui eu também tenho uma razão constante, pessoal, uma PG constante. Quando o Q for igual a 1, eu vou ter também uma PG constante, certo? Só que na PA ela era constante quando a razão era 0, ok? Aqui, quando a minha razão for 1, eu vou ter uma PG constante. Quando é que ela vai ser decrescente? Pessoal, a minha PG vai ser decrescente
quando a razão for um número maior que 0 e menor que 1. Ou seja, 0, alguma coisa. Se ela representar uma fração, ela teria que ser uma fração própria. O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. Sempre que isso acontecer, eu vou ter uma PG decrescente. Certo? Pode acontecer, pessoal, da minha razão ser negativa. Se isso acontecer, ela não vai ser decrescente, pessoal. Ela vai ser um outro tipo de progressão que não apareceu na PA. Vai ser uma progressão oscilante, certo? Se o meu Q for negativo, for menor que 0, eu vou ter uma PG oscilante, ok? Como assim? Vou dar exemplos para cada uma dessas. Uma PG crescente. 3. Ah, não, essa aqui eu já coloquei. Eu vou colocar 5, 10, 15, 20, 40. Isso é uma PG crescente. E ela é infinita, porque terminou com 3 pontinhos, certo? Uma PG constante. 8, 8, 8. 8, tarará, tarará, 8. Essa, além de ser uma PG constante, ela é uma PG finita, ok? Uma PG decrescente. Deixa eu pensar aqui. 64, 32, 16, 8, 4. Isso é uma PG, porque se eu pegar 32 e dividir por 64, dá 1 meio. 1 meio é uma fração própria, o numerador é menor que o denominador. Se eu fosse fazer a divisão, daria 0,5, ou seja, é um número maior do que 0 e menor do que 1. Vai fazer com que cada termo próximo, cada termo que vem depois do anterior, ele vai ser menor que o anterior, ok? E uma PG oscilante. Vamos supor que eu tenha o primeiro termo 10 e a minha razão seja menos 2. 10 vezes menos 2 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 2 dá mais 40. Eu nem vou botar o sinal, mas a gente tem que saber que ele é positivo. 40 vezes menos 2, menos 80. Menos 80 vezes menos 2, 160. E assim por diante. Por que que ela oscila? Que vai ficar um valor positivo, um negativo. Positivo, negativo. Certo? Alguns livros trazem também uma PG estacionária. Esse é mais difícil de se ver, mas eu vou colocar, certo? Quando é que a minha PG vai ser estacionária? Quando o primeiro termo for diferente de 0 e a razão for igual a 0, certo? Imagina o seguinte, eu tenho a PG 3, 0, 0, 0, 0, terminando com 0, certo? Será que isso aqui é uma PG? Vamos ver. 0 dividido por 3 é 0. A minha razão é 0, certo? Ah, professor, mas se pegar A3 sobre A2 dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Não tem como você afirmar que isso é uma PG, não. Pessoal, por esse caminho não. Mas olha a ideia de PG. Outra ideia de PG é que um número vezes alguma coisa fixa vai dar o próximo. Por exemplo, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, 64 vezes 1 meio, 32, vezes 1 meio, 16, tarará, 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 certo? Se eu pegar 3 e multiplicar por 0,
dá zero. 0 vezes 0 também dá zero. 0 vezes 0 também dá zero. Vezes 0 também dá zero. Chega, ficou todo mundo feliz, ó. Eita, que besteira, hein? Ok? Isso aqui eu vi em poucos livros, certo, pessoal? Mas eles chamam de PG estacionária, certo? PG estacionária. Ok? Vamos começar assim. Agora vamos fazer o seguinte. Tem algumas notações que seria bom eu saber. PG de 3 termos, certo? Na PA de 3 termos, eu tinha uma formulazinha. Na PG, eu também... Aliás, na PA eu mostrei duas maneiras. Eu vou mostrar duas maneiras na PG também, certo? Ó, PG de 3 termos. Se a questão der os 3 termos, eu vou ter A1, A2 e A3. Eu posso dizer que A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Na PA eu tinha feito assim, ó. A2 menos A1 igual a A3 menos A2. Na PA eu isolei o A2. Vou fazer a mesma coisa aqui, certo? Ó, é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Eu posso multiplicar os extremos, multiplicar os meios e igualar esses resultados. A2 vezes A2 dá ele ao quadrado, igual ao produto A1 vezes A3. Se eu tenho A2 ao quadrado e quero tirar o A2, raiz quadrada, certo? Se eu tirar a raiz quadrada nos dois membros, é como se eu cancelasse isso aqui, certo? Sobrou quem? A2 igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Pessoal, isso aqui é a média geométrica, certo? Enquanto na PA o A2 era a média aritmética, era A1 mais A3 sobre 2, na PG o A2 é a média geométrica, é o produto dos 3 termos, é a raiz quadrada desse produto, certo? Ok? E aí, eu também mostrei na PA que os termos equidistantes, eles seguiam esse padrão. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma PG de 7 termos, A1, A2, A3, A4, passando um avião, meu Deus do céu, tá parecendo que eu tô morando no aeroporto, A5, A6 e A7. Pessoal, o termo central daqui é o A4. Eu posso dizer que esse A4 é a raiz quadrada de A1 vezes A7, o primeiro vezes o último, certo? Eu também posso dizer que ele é a raiz quadrada do segundo vezes o penúltimo, mas ele também pode ser a raiz quadrada do terceiro vezes o antepenúltimo, certo? Eu posso escrever o A4 como sendo todas essas maneiras aqui. E tem uma relação, ó. A1 mais A7, A8 é o dobro desse, certo? Esse 2 mais 6 dá 8, é o dobro desse termo central, ok? 3 mais 5, 8, é o dobro desse, certo? Mas eu também tenho outra maneira de escrever essa PG de 3 termos. Eu posso escrever como sendo x dividido por q, x e x vezes q. Lembrando, na PA tinha uma parecida, que era assim, ó, x menos r, x
e x mais r, certo? Por que essas coisas funcionam? Porque se eu pegar esse e dividir por esse, x dividido por x sobre q, vai dar a razão. Como é que divide frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso ia sobrar exatamente Q, que é a definição de PG. Um termo dividido pelo anterior vai dar a razão. Se eu pegar x vezes Q e dividir pelo segundo termo, também vai dar Q. Então, essa fórmula ela funciona. Quando é que a gente vai usar essa fórmula? Quando a questão não der os termos, disser que é uma PG de 3 termos e der a soma e o produto delas. Quando é que a gente vai usar a anterior? Essa aqui. Quando ela der 3 termos e disser que eles estão em PG. Certo? Ok? A partir de agora, deixa eu procurar aqui algumas questões para a gente resolver. Olha esse exemplo aqui. Dada a sequência menos 3, 9, menos 27 e assim por diante, que formam uma PG, qual é o sétimo termo dessa progressão? Pessoal, ó, ele afirmou já que forma uma PG, certo? Se ele não tivesse afirmado, você ia ter que ver. Será que 9 dividido por menos 3 ia dar o mesmo valor que menos 27 dividido por 9? Sim, vai dar. Se você pegar 9 e dividir por menos 3, dá menos 3. Se você pegar menos 27 e dividir por 9, também vai dar menos 3, certo? Aqui eu tenho alguns elementos. Eu tenho o primeiro termo, que é menos 3. Eu tenho a razão, que a gente acabou de falar, que é menos 3. Mas eu posso calcular. É A2 dividido por A1. 9 dividido por menos 3. Lembrando, esse 9 que não apareceu o sinal é mais 9. Divisão de sinais diferentes dá menos. 9 dividido por 3 dá 3. Certo? A questão quer saber o sétimo termo. Pessoal, não vou usar a fórmula do termo geral. Eu vou usar aquela ideia, a ideia intuitiva. A7 eu tenho A1. Então, vou escrever o A7 como sendo A1 multiplicado por Q elevado a 6. Porque 1 mais 6 dá 7. E quando eu fizer isso, eu já tenho A1, eu já tenho Q. Vamos calcular. A7 é A1 vezes Q elevado a 6. Lembrando, ó, minha razão foi negativa. Que tipo de PG é esse? Que tipo de PG é essa sequência? Ela é uma PG oscilante. Ó, quando é que a PG é oscilante? Quando a minha razão é negativa. Certo? Vamos calcular. A7 vai ser igual a menos 3 vezes. Pessoal, se o expoente é par, o resultado é positivo. Esse menos 3, o menos vai sumir porque o expoente é par. Mas fica 3 elevado a 6. O que é 3 elevado a 6? O 3 é um fator que vai aparecer 6 vezes. De novo, na verdade, era para ser menos 6, certo? Menos 3, mas eu já sei que ele vai ser positivo, então eu ignorei. 9 vezes 9 vezes 9, certo? 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9, 729, ok? Então, fica menos 3 vezes 729. Vamos fazer essa conta, certo? Quem é o sétimo termo? Vai ser negativo. 729 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 7, 21. Menos 2.187. Item B. Ok? Item B. Vamos para a próxima. O número de bactérias de uma colônia dobra a cada dia que passa. Supondo que uma colônia tinha inicialmente 100.000 bactérias, o número de bactérias que haverá após 5 dias será de... Pessoal, a gente consegue fazer essa sem fórmula,
certo? Mas eu vou fazer com fórmula, ok? Primeiro, ele dobra a cada dia. Isso aqui está me dizendo, pessoal, que a razão é 2, certo? Ok? A minha razão é 2. Supondo que uma colônia tinha inicialmente 100.000 bactérias, o meu A1 é 100.000, ok? Eu podia trabalhar com a palavra 1.000, ou então trabalhar com potência, certo? 100.000 é uma potência de 10. É 10 elevado ao número de zeros que apareceu. 10 elevado a 5. Pessoal, na PG a gente trabalha muito com potência, certo? A gente tem que se habituar. O número de bactérias que haverá após 5 dias será de... O que é que eu quero? Eu quero saber quem é a 5, certo? Mas olha a fórmula, parte intuitiva. Quem é o meu A5? Eu tenho A1 e tenho a razão. Então, é A1 vezes Q elevado a 4, certo? Ok? Então, vamos lá. A5. Quem é A1? É 10 elevado a quinta. Quem é a razão? 2. 2 elevado a 4. Vamos fazer essa conta. Quem é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 8, 16. Fica 16 vezes 10 a quinta, certo? Que é a mesma coisa que 16 vezes 100.000. Que é a mesma coisa que 16 seguido de 5 zeros, ok? 16 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vamos organizar isso aqui. Isso dá 1.600.000. 1,6 milhões, ok? A5 é 1,6 milhões de bactérias, é isso. 1,6 milhões de bactérias. Tá errado o português aqui, viu, pessoal? É 1,6 milhão, porque a parte do milhão está no singular, é 1, ok? Mas tudo bem. O importante aqui é a matemática. Deixa eu procurar aqui mais uma. O novo site de uma empresa foi inaugurado no primeiro dia do mês de dezembro e recebeu 3 acessos. No segundo dia teve 9 acessos, no terceiro dia 27 acessos e assim por diante. Em que dia de dezembro ele obteve 2.187 acessos? Vamos ver, vamos analisar. Vou anotar a sequência. Primeiro dia, 3 acessos. No segundo dia teve 9 acessos. No terceiro dia, 27 acessos e assim por diante. Aí a pergunta é, em que dia de dezembro ele obteve 2.187 acessos? Primeiro eu teria que analisar que tipo de sequência é essa, se é uma PA, se é uma PG. E a gente vai ver que ela é uma PA. Desculpa, a gente vai ver que ela é uma PG. 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 9 também dá 3. O próximo seria 81. 81 dividido por 27 dá 3, certo? Então, isso é uma PG de razão 3. Já vou colocar que é a razão 3, certo? Então, eu tenho aqui que o meu primeiro termo é 3. A razão também é 3. E o meu último termo é 2.187. Eu quero saber em que dia de dezembro. Eu quero saber qual é a posição desse elemento, qual é a quantidade de elementos dessa PG, certo? Aqui eu vou usar a fórmula do termo geral mesmo, certo? Quem é AN na PG é A1 multiplicado por Q
elevado a n menos 1. Vamos substituir. Quem é a n? A questão deu. É 2.187. Quem é a 1? 3. A razão é 3 elevado a n menos 1. Certo? Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro dividindo. 2.187 dividido por 3 é igual a 3 elevado a n menos 1. Vamos dividir isso aqui por 3. Faz um rascunho. 2.187 dividido por 3. 3 vezes 7 dá 21. Sobra 0, baixo 8. 3 vezes 2 dá 6. Sobra 2, baixo 7. 3 vezes 9, exatamente 27. Certo? Então, 2.183, quando eu dividi por 3, deu 729. 729 é igual a 3 elevado a n menos 1. Certo? Vamos resolver isso aqui. Eu tenho uma equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Algumas maneiras, as mais clássicas. Ou eu tento igualar as bases, ou eu tento igualar os expoentes. Eu vou decompor esse 729. A gente vai ver que 729 é uma potência de base 3, certo? Muita gente sabe até decorado esse valor. Vamos dividir por 3. Se você fizer a divisão por 3, vai dar 243. Confia em mim, certo? Dividido por 3 de novo, vai dar 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. O 3 é um fator que apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, esse 729 é 3 elevado a 6, igual a 3 elevado a n menos 1. O que é que eu fiz aqui? Eu igualei as bases. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais, certo? Ó, esse 6 aqui eu posso igualar com esse n menos 1, certo? Então, vamos lá. N menos 1 vai ser igual a 6. Consequentemente, o meu n vai ser 6 mais 1. Em que dia de dezembro ela obteve 2.187 acessos? No dia 7 de dezembro, ok? Certo? Tranquila, né? Tranquila. Vamos para a próxima. 7 igual a 320, certo? Pessoal, tem várias maneiras aqui. Eu vou tentar fazer essa de mais de uma, certo? A questão diz o seguinte: A4 mais A6 é igual a 160. E disse que A5 mais A7 é igual a 320. A maneira inicial é deixar tudo em função de A1 e da razão, certo? Para essa questão específica, eu pensei numa coisa mais rápida, mas eu vou fazer primeiro da maneira clássica. A4 eu vou colocar como sendo A1 vezes alguém, A6 também A1 vezes alguém, o A5 e o A7, certo? Olha a ideia, olha a ideia. Quem é A4? É A1 vezes Q a terceira. Quem é A6? É A1 vezes Q a quinta, certo? Igual a 160. Quem é A5? É A1 vezes Q a quarta. Mais quem é A7? A1 vezes Q a sexta. Isso é igual a 320, ok? Pessoal, na PG, muitas vezes a gente vai ter que tentar colocar um fator comum em evidência. Se a gente observar
o A1 é um fator comum aos dois, e apareceu que a terceira e que a quinta. Eu vou colocar a mesma base no menor expoente que apareceu. No caso, eu vou colocar aqui a terceira em evidência, certo? A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Eu vou colocar o A1 em evidência e apareceu que a quarta, apareceu que a sexta. Eu vou colocar a mesma base no menor expoente que apareceu em evidência. Então, aqui na primeira, eu vou colocar em evidência A1 vezes Q ao menor expoente. A1 vezes Q a terceira. E aí, eu vou pegar cada um desses fatores e dividir pelo que eu coloquei em evidência. A1 vezes Q a terceira, dividido por ele mesmo, vai dar 1. Mais A1 vezes Q a quinta, dividido por A1 vezes Q a terceira. Olha o que é que vai acontecer. O A1 vai embora, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2, ok? Então, isso aqui deu essa expressão que eu coloquei. Igual a 160. Vou fazer a mesma coisa nessa segunda equação de baixo. Vou colocar o A1 em evidência, vou colocar o Q no menor expoente que apareceu em evidência. A1 vezes Q a quarta, dividido por ele mesmo, também vai dar 1. Essa expressão dividido por A1 vezes Q a quarta também vai dar Q ao quadrado. Ó. A1 vezes Q a sexta, dividido por A1 vezes Q a quarta. O A1 vai embora, divisão de frações. Q a sexta dividido por Q a quarta é Q elevado a 6 menos 4. E 6 menos 4 dá 2, certo? Pessoal, olha a ideia aqui. Aqui é equação 1, aqui é equação 2. O que é que a gente vai fazer? Na PG, a gente vai dividir as duas. Vai dividir a equação 1 pela equação 2. Quando eu for dividir a equação 1 pela equação 2, olha o que é que vai acontecer. Esse A1 cancela com esse A1. Q a quarta é Q a terceira vezes Q. O Q a terceira vai cancelar com 3 Qs do Q a quarta. Sobra só Q, certo? E esse fator 1 mais Q ao quadrado apareceu nos dois. Quando eu dividir por ele mesmo, vai sobrar 1. Então, no primeiro membro, no numerador sobrou 1 e no denominador sobrou o quê? Somente Q, certo? Sobrou o quê? Sobrou o quê? Eita, ninguém entendeu nada, tudo bem. Ó, 16 sobre 32. O 16 é a metade de 32. Então, essa fração representa metade, representa 1/2. Certo? Pessoal, se eu tenho uma igualdade de duas frações e os numeradores são iguais, os denominadores também são iguais. Daqui eu tiro que a razão é 2. Certo? Descobri a razão. O que é que a questão quer? Pronto, determine a razão da PG. Está aqui, certo? Lembra que eu disse que ia tentar fazer de duas maneiras? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui a questão de novo. Colocar no próximo slide. Pronto. Determine a razão da PG em que A4 mais A6 é 160 e A5 mais A7 é 320. Vamos ver. A4 mais A6 é 160. A5 mais A7 é igual a 320. Pessoal, eu notei que esse aqui vem logo depois, o A5 vem logo depois do A4, o A7 vem logo depois do A6. Então, vou escrever o A5 em função de A4 e o A7 em função de A6, certo? Aqui a equação 1, por enquanto, eu não vou mexer. Vou trabalhar só com a 2. Quem é A5? A4 vezes Q.
Q elevado a 1, que eu nem preciso colocar. Quem é A7? A6 vezes Q. Pessoal, não é sempre que a gente consegue fazer isso. Nessa questão eu vi isso, certo? Isso igual a 320. Vou chamar isso aqui de equação 2. Então, olha só. Vou fazer a divisão da 1 por 2. Se eu pegar A4 mais A6, que é igual a 160, e for dividir por A4. Aliás, esse aqui ainda dá para colocar o Q em evidência. Que multiplica quem? A4 mais A6, olha só. Fiquei num passo bem mais rápido, ó. Que multiplica A4 mais A6 igual a 320. Quando eu for dividir, aqui apareceu A4 mais A6 e aqui embaixo também apareceu A4 mais A6. Sobrou 1 no numerador e sobrou Q no denominador. O 160 é a metade de 320. Pronto. Nesse caso ficou mais rápido. 1 sobre Q igual a 1 sobre 2. Q igual a 2, ok? De novo, é sempre que a gente consegue fazer isso? Não, mas é sempre que a gente consegue fazer esse processo aqui. Então, vamos no que é garantido, certo? Vamos lá, próxima questão. Inserindo 5 meios positivos entre 4 e 2.916, nessa ordem, obtém-se uma PG de que razão? A questão quer a razão, certo? Olha só a ideia. É como se fosse uma interpolação, que a gente viu interpolação aritmética. Aqui é interpolação geométrica. Eu vou ter o primeiro termo, que é 4. Quero colocar 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. E o próximo é 2.916, certo? A questão quer saber quem é a razão. Pessoal, aqui é o primeiro termo. A2, A3, A4, A5, A6 e esse é o A7. A questão deu A1 e deu A7. Vamos usar a fórmula intuitiva. Quem é A7? É A1 vezes Q elevado à sexta, certo? E eu tenho A7. A7 é 2.916. Eu também tenho A1, que é 4, vezes Q a sexta. Esse 4 está multiplicando. Vamos para o outro lado dividindo. 2.916 dividido por 4 vai ser igual a Q a sexta. Faz essa divisão. 2.916 dividido por 4. 4 vezes 7 dá 28, sobra 1. Baixo 1. 4 vezes 2, 8. 11 menos 8, 3. Baixo 6. 4 vezes 9, 36, certo? Então, ó, 2.916 dividido por 4 deu 729. 729 é igual a Q a sexta, certo? Ficou uma equaçãozinha exponencial, né? Não é, mas a ideia é essa. O 729 eu vou decompor. Provavelmente vai ser alguma coisa elevada a 6, certo? 729 dividido por 3. Vamos fazer essa divisão? Eu já sei a resposta, mas vamos fazer. 3 vezes 2 dá 6, sobra 1, baixo 2. 3 vezes 4, 12, sobra 0, baixo 9. 3 vezes 3, 9. 243
Pessoal, já fizemos essa conta, ó. Já fez, foi 729. Dá 3 elevado a 6, certo? Então já vou colocar logo 3 elevado a 6. Nós já fizemos. Ok? 3 elevado a 6 é igual a Q elevado a 6. Se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Ok? Quem é a razão dessa PG? 3. Se eu quiser, eu acho todos, mas a questão só pediu a razão. Mas quem é a 2? É 4 vezes 3, que é 12. Quem é a 3? 12 vezes 3, 36. A 4, 36 vezes 3. E assim por diante, certo? Vamos agora analisar soma dos termos da PG. Pessoal, tem mais de uma ideia para soma, certo? Tem dois casos mais importantes, que é a soma dos termos de uma PG infinita e decrescente e a soma dos n termos de uma PG. Vamos dar uma olhadinha. Opa, amigos, tive um problema técnico seríssimo. Na parte de soma da PG, eu vou mostrar duas fórmulas diferentes, certo? Só que a primeira eu acabei perdendo a gravação. Corrompeu o arquivo aqui e detalhe, eu não estou em casa e aí eu estou sem o meu microfone, eu estou sem o chroma key. Aqui é só um improviso de uns 5 minutinhos para mostrar a parte da soma dos infinitos termos da PG decrescente, certo? E aí depois ele vai continuar normalmente. Essa parte eu vou deixar sem a câmera, ok? Só com a imagem e o meu áudio, certo? Desculpem as falhas, prometo melhorar. Obrigado. Pronto, pessoal, vou falar aqui sobre a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Para isso, eu vou fazer uma analogia aqui com geometria. Imaginem que a gente tenha um pedaço de papel, uma folha A4, certo? E aí eu vou pegar essa folha e vou dividir bem no meio, certo? Suponham que aqui é metade, metade. Aqui é um meio, o outro também é um meio, certo? E aí eu vou pegar metade para mim, ok? Ficou desse jeito. O que é que eu vou fazer? Vou continuar esse processo. Eu vou continuar dividindo na metade. A metade da metade vai ser um quarto. E eu vou pegar esse um quarto e vou pegar para mim também. Exatamente dessa maneira. Vou continuar o processo, certo? Metade da metade. Se eu pegar de novo e cortar no meio, metade da metade da metade é um oitavo. Vou pegar esse um oitavo e pegar para mim também. Fica dessa maneira. Agora imagina que eu continue fazendo isso infinitamente. Pego metade do que sobrou, aqui fica um 16avos, vou pegar essa parte. Continuando, divido o que restou no meio, divido o que restou no meio. De novo. De novo. No meio de novo. Metade, metade, metade. Infinitamente. Metade, metade, metade. Infinitamente. Pessoal, quando eu for somar todos esses pedaços, eles vão formar um inteiro, que é uma folha inteira de A4, certo? O que é que eu fiz aqui? Eu estou mostrando que se eu pegar metade de uma folha, somar com a metade da metade, que dá um quarto, somar com a metade da metade da metade, que é um oitavo, metade disso, um 16avos, e assim sucessivamente. Eu estou mostrando para vocês que se eu somar todos esses pedaços, eu vou ter uma folha inteira. Então, eu vou ter um inteiro, certo? Isso aqui eu vou mostrar a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Eu vou mostrar
que sempre está diminuindo. Se está diminuindo, eles estão tendendo a zero. Um meio é 0,5. O próximo é 0,25. O próximo é 0,125. Está cada vez menor, até que ele vai tender a zero, certo? Então, embora eu tenha infinitos termos, ele está chegando mais próximo do zero. Essa soma é infinita, mas a gente está vendo que ela vai ter um resultado, ok? Esse resultado, pessoal, eu vou usar a seguinte fórmula. A soma dos infinitos termos de uma PG decrescente vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Pessoal, se a gente memorizar essa fórmula, eu vou mostrar que ela funciona. Olhando para essa minha soma, esse aqui é o meu primeiro termo. A razão dessa PG é um termo dividido pelo anterior. Divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso dá 2/4. Se eu simplificar 2/4 por 2 em cima e embaixo, a razão dá 1/2 também, certo? Então, olha como é que ficaria essa minha fórmula. A soma desses infinitos termos seria igual. Primeiro termo é A1 dividido por 1 menos a razão. 1 inteiro menos metade, vai sobrar metade, né? Então, aqui vai ficar 1/2 dividido pela metade por 1/2. Só que todo número dividido por ele mesmo vai dar 1 inteiro. Então, quanto deu essa soma desses infinitos termos? Que a gente viu que ia dar uma folha completa. Então, aqui deu a soma igual a 1, certo? Então, agora eu vou continuar o meu vídeo, que o restante está ok, certo? Vou dar mais um exemplo de soma dos termos da PG decrescente e vou continuar, certo? Desculpem aí a nossa falha. Então, vamos ver aqui. Determine a soma dos termos da PG infinita. 2/3, 2/9, 2/27, 2/81 e assim por diante, certo? A gente tem uma PG infinita e cada termo é menor do que o anterior. Como assim menor, professor? 2/3. O que é que significa 2/3? Eu tenho um inteiro, está dividido em 3 partes e eu peguei 2. O que seria 2/9? Eu peguei um inteiro, dividi em 9 partes e peguei 2. Está diminuindo cada vez mais. Antes eu ia pegar 2 partes, agora pegando 2 partes já está diminuindo, certo? Então isso aqui é uma PG infinita e decrescente, certo? Primeiro termo dela é 2/3. A razão é um termo dividido pelo anterior. A2 dividido por A1, certo? O A2 é 2/9 e o A1 é 2/3. Divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O 2 cancela com 2. Sobrou 3/9. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, dá 1/3. Então, quem é a minha razão aqui? 1/3. Ok? Formulazinha da soma. Soma dos infinitos termos de uma PG. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Primeiro termo é 2/3 dividido por 1 menos a razão. Pessoal, esse 1 eu posso dizer que é 1 sobre 1. E ainda mais, para igualar os denominadores, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3, certo? Aí eu vou ficar com a seguinte continha. 2/3
dividido por 3/3 menos 1/3, né? 3/3 menos 1/3, que dá 3 menos 1. Isso aqui vai formar 2/3 dividido por ele mesmo. E nós já vimos que quando o numerador é igual ao denominador, o resultado da soma vai ser 1. Foi coincidência duas questões darem 1, certo? Não significa que toda a soma de PG vai dar 1, não, certo? E aí, essa foi a fórmula da soma dos infinitos termos. Vamos ver outra fórmula dos n termos de uma PG, certo? Deixa eu preparar aqui. Soma dos n termos de uma PG, certo? Aqui é uma quantidade finita, certo? Então, a soma dos n termos. Primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1, dividido por q menos 1, certo? Vamos ver aqui uma aplicação. Calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa PG, certo? Pessoal, 8 primeiros termos, certo? Olha a fórmula, está aqui a fórmula. Sn igual a A1, Sn igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1, ok? O que é que a questão deu para a gente? Eu tenho aqui uma PG, A1 é 8, eu preciso do A1 na fórmula, eu preciso do Q na fórmula. Quem é Q? 3 dividido por 1 dá 3, ok? Se eu quero a soma dos 8 primeiros termos, o meu n é 8. Pronto. Vamos substituir todo mundo. A soma dos 8 primeiros seria o primeiro termo. Ah, pessoal, eu escrevi que o A1 era 8. O A1 é 1. Nada a ver, né? Então, S8 A1 multiplicado por Q, que no caso é 3, elevado a n, que é 8, menos 1, dividido por Q menos 1, certo? Qual é o problema? Pessoal, calcular 3 a 8, 3 a oitava é muito chato, certo? Quem é 3 elevado a 8? O 3 é um fator que aparece 8 vezes. Pessoal, 3 elevado a 8, eu posso pensar que é 3 à quarta vezes 3 à quarta, certo? 3 à quarta é 81. 81 vezes 81. Vamos fazer essa continha. 8, 8, 64. 6.561, certo? Então, 1 vezes qualquer coisa vai sumir, fica 6.561 menos 1 sobre 2, que é 6.560 dividido por 2, ok? Metade de 6.000, 3.000, metade de 500, 250, metade de 60, 30. 250 mais 30, 280. 3.280 essa soma, certo? Ah, professor, eu podia fazer aqui 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243 mais 729 mais o próximo? Poderia. E se você fizer, vai dar 3.280. Certo? Ok? Entenderam a questãozinha da soma? Fazer mais uma para a gente encerrar. Numa progressão geométrica, tem-se que o terceiro termo é 40 e o sexto termo é menos 320.
calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Pessoal, vamos ver. Para a gente ter uma soma de PG, eu tenho que saber quem é o primeiro termo, quem é a razão, quem é o número de termos. Eu tenho o número de termos, eu quero 8, certo? Mas eu não tenho A1, eu não tenho a razão. Vamos calcular. O que é que a questão deu? Ela deu que o A3 é 40 e deu que o A6 é menos 320. O que é que eu vou fazer? Vou escrever o A6 em função de A3. Quem é A6? É A3 vezes Q a terceira. Lembrando, o índice mais o expoente tem que dar 6. Isso aqui é menos 320. Por que que eu fiz isso? Porque o A3 a questão deu. Quem é A3? 40. Vamos substituir. 40 vezes Q a terceira é igual a menos 320. 40 está multiplicando. Vamos passar para o outro lado dividindo, né? Menos 320 dividido por 40. Corta esse zero com esse zero. 32 dividido por 4 dá 8. Então, Q a terceira vai ser igual a menos 8. Vamos decompor. 8 é 2 a terceira, certo? Então, menos 8 eu posso escrever como sendo menos 2 elevado à terceira. Quem é a minha razão? É menos 2. Se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Q é menos 2. Pessoal, lembrando, razão negativa não quer dizer que a PG é decrescente, não. Quer dizer que ela é oscilante, certo? Vai ficar um termo positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Aí a questão que é a soma dos 8 primeiros termos. Eu ainda preciso ter o A1. Vamos calcular o A1. Se eu tenho um termo e tenho a razão, eu encontro qualquer um. Quem é A3? A questão disse que A3 é 40. Mas eu posso escrever o A3 como sendo A1 vezes Q ao quadrado. Não sei quem é A1, mas eu sei quem é Q. Então, A1 vezes menos 2 ao quadrado é igual a 40. Menos 2 ao quadrado, se o expoente é par, fica positivo. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, 4 vezes A1 é igual a 40. Quem é A1? 10, né? 40 dividido por 4. Descobri o A1. Pronto. Eu tenho A1, tenho Q e tenho N, se eu quero a soma dos 8 termos. Usa a fórmula da soma dos N primeiros termos. Memoriza aí. A1, vamos escrever. É A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, certo? Vamos lá. Tenho A1 que é 10, tenho o Q que é menos 2, tenho o N que é 8. Vamos substituir. A soma dos 8 primeiros termos. O A1 é 10. O Q, vou botar colchete aqui que o menos 2 eu vou colocar entre parênteses. O Q é menos 2 elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Q menos 1, certo? Vamos lá. A soma desses 8 termos vai ser 10, que multiplica. Menos 2 elevado a um expoente par vai ficar positivo. 2 elevado a 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Certo? Tudo isso dividido por menos 3, ok? Menos 2 menos 1
repete o sinal e soma os números. Vamos lá. Vai ficar 10 vezes 255 dividido por menos 3. 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Se a soma dos algarismos der um múltiplo de 3, esse número ele é divisível por 3. Então, dá para dividir 255 por 3. Vamos fazer essa continha? Faz no rascunho. 3 vezes 8, 24. Sobra 1, baixo 5. 3 vezes 5, 15. Então, dá 85, né? A soma dos 8 primeiros termos vai ser 10 vezes 85 sobre menos 1, né? Porque o menos 3 eu simplifiquei. 10 é positivo, 85 é positivo. O produto do numerador é positivo e o denominador é negativo. Divisão de frações. Mais dividido por menos dá menos. E 10 vezes 85, quem é a soma dos 8 primeiros termos dessa minha PG? Menos 850, certo, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa partezinha de PG. Espero ter ajudado, certo? Aí, se você gostou, o que é que você vai fazer? Você vai se inscrever no meu canal e vai chamar mais 80 pessoas para ver meu canal. Tô brincando, tô brincando. Se você só se inscrever, já vai me ajudar bastante, ok, pessoal? Grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.